Os metais alcalinos estão localizados no grupo 1 da tabela periódica. São eles: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Propriedades gerais dos metais do grupo 1. Todos são leves e moles e apresentam a cor cinza prateada. Formam os compostos iônicos que geralmente são solúveis em água, são altamente eletropositivos, formando íons M+, e os alcalinos são os metais mais violentamente reativos, pois são agentes redutores fortes. Os elementos cálcio, estrôncio, bário e rádio são conhecidos como metais alcalinos terrosos, mas o termo é frequentemente aplicado a todo o grupo 2, incluindo o berílio e o magnésio. Propriedades gerais dos metais do grupo 2. Todos são metais brancos prateados e são mais duros, mais densos e menos reativos do que os alcalinos. Formam compostos predominantemente iônicos, M2+, exceto os de berílio e alguns de magnésio, que são predominantemente covalentes. As energias de ionização dos elementos diminuem de cima para baixo, e os elementos se tornam mais reativos e eletropositivos, uma vez que se torna mais fácil formar os íons 2+. Assim, enquanto o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio reagem facilmente com água fria, o magnésio reage apenas com a água quente. O sódio é estocado sob querosene, um solvente inerte, para protegê-lo do ar úmido. Como você pode observar, o sódio é um metal mole que pode ser cortado com uma faca. Observe que a face brilhante recém-cortada do metal perde o brilho quando é exposta ao ar. Isso é resultado da reação do metal com o vapor de água produzindo hidróxido de sódio. A fita de magnésio da esquerda foi limpa com a esponja de aço e mostra a superfície brilhante, enquanto a da direita não tem brilho como resultado da oxidação do metal pelo oxigênio do ar durante um longo tempo. Nesse experimento é feita a ignição de um pedaço de fita de magnésio, onde o metal reage violentamente com o oxigênio do ar, liberando calor e produzindo uma luz branca intensa. O produto principal é um composto branco, o óxido de magnésio. O óxido de magnésio é um óxido básico, pois reage com água para formar o hidróxido de magnésio. A coloração verde do papel indicador de pH indica um pH básico. O sódio metálico reage rapidamente com a água para formar uma solução incolor de hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Observe. A solução resultante é básica, como indica a coloração vermelha da fenolftaleína por causa da formação do hidróxido de sódio.
O magnésio é colocado em um tubo de ensaio e adiciona-se água. Verifique que não ocorre reação à temperatura ambiente. A seguir, a mistura é aquecida à temperatura de ebulição da água, produzindo hidróxido de magnésio e gás hidrogênio. A coloração vermelha após a adição de fenolftaleína indica a presença de uma base ou hidróxido de magnésio. Observe que o sódio, quando adicionado a uma solução de sulfato de cobre, reage violentamente, produzindo uma chama, uma pequena explosão e a formação de um precipitado escuro, o cobre metálico. Observe. O magnésio em contato com uma solução de sulfato de cobre reage de modo mais suave do que o sódio. Observe. Produzindo um precipitado escuro, o cobre metálico. Dureza da água. Muitas águas contêm os cátions cálcio 2+, magnésio 2+, e ferro 2+, acompanhados dos ânions carbonato, bicarbonato ou sulfato. É a quantidade dos cátions, principalmente o cálcio e o magnésio, que determina a dureza da água. Águas com concentrações maiores do que 150 mg por litro são consideradas duras, e aquelas com concentrações menores do que 75 mg por litro são ditas moles. Sabões são sais de ácidos graxos com uma longa cadeia polar hidrofóbica formada por átomos de carbono e hidrogênio, e uma extremidade hidrofílica, carboxilato, que é a parte iônica.
A longa cadeia polar é solúvel nas gorduras e a extremidade polar é solúvel em água. Estearato de sódio, o sal de sódio do ácido esteárico. Estearato de sódio, o sódio do ácido esteárico. Estearato de sódio, o sal de sódio do ácido esteárico. Estearato de sódio, o sal de sódio do ácido esteárico. O sal de sódio do ácido esteárico é um dos componentes mais comuns do sabão. Os cátions cálcio 2+, magnésio 2+, e ferro 2+, reagem com os ânions do sabão, formando compostos insolúveis. O EDTA forma complexos muito estáveis e solúveis com os cátions cálcio 2+, magnésio 2+, e ferro 2+, de modo que esses íons não estão mais disponíveis para reagir com o sabão. Separa-se 3 tubos de ensaio onde são colocados: no primeiro, água destilada, no segundo, uma solução de NaCl e no terceiro, uma solução com uma mistura dos cloretos de cálcio e magnésio. Veja que nos 2 primeiros ocorre a formação de espuma, indicando que o cloreto de sódio não afeta o desempenho do sabão. Por sua vez, no terceiro, que contém a mistura cloreto de magnésio e cloreto de cálcio, ocorre a formação de um precipitado. Os cátions cálcio 2+, e magnésio 2+, reagem com os ânions do sabão, formando compostos insolúveis, os estereatos de cálcio e de magnésio, e portanto afeta o desempenho do sabão. Em um tubo de ensaio são colocados 2 ml de uma solução de carbonato de sódio e a seguir 2 ml da solução com a mistura cloreto de cálcio e cloreto de magnésio. Observa-se uma turvação que indica a precipitação de carbonatos de cálcio e magnésio. Verifique que, após a adição do EDTA, o precipitado é dissolvido. Inicialmente, os cátions cálcio e magnésio reagem com o carbonato, formando precipitados brancos. A adição de EDTA dissolve os precipitados, vista a complexação dos metais.